Dentro dessa questão da agricultura, a ocupação, né, do espaço agrário brasileiro. É bem interessante isso, a charge que vocês observam, ela deve chamar bem a atenção, né, dentro dessa situação, né, a fala entre os dois ali, né, colheu tudo isto, né, qual é o segredo? Né? Daí o companheiro responde, investir em tecnologia, armazenamento, maquinário. Mas é interessante você ver o pensamento lá do cachorrinho, né? Mas São Pedro ajudou, tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Os principais fatores dentro da agricultura que nós vimos lá no comecinho, a moçada lembra? Principalmente os fatores naturais, nós consideramos aí o solo, o relevo e o clima. Quanto ao solo, você lembra, nós temos hoje a ciência pedologia, né? Nem todo solo é agricultável, tá? Mas um solo ruim, ele pode se transformar em um solo bom. Claro que para isso tem que existir um investimento. Quanto ao relevo, né? Nós hoje temos muitas técnicas que podem ser aplicadas, né? Considerando o tipo de cultivo e de que maneira isso pode ser feito, certo? Mas quando envolve o clima, sem chance. Nós não temos nenhum tipo de controle sobre o clima e o tempo. Então vamos entender, a agricultura é uma atividade de risco, como nós já falamos, e ela depende muito do comportamento do clima e do tempo. Então, é claro, considerando o espaço agrário brasileiro, né, nós precisamos lembrar que a ocupação desse espaço envolvendo as atividades agrárias, tá? São diferentes ou se diversificam dentro de um contexto regional. Lembra, o Brasil está dividido em 5 macro-regiões, cada região é um Brasil diferente, mas nós temos as diferenças físicas, naturais, envolvendo esses elementos que eu disse e lembrei agora há pouco, e a questão das diferenças históricas, né? Considerando o processo de colonização, de povoamento, de ocupação, e socioeconômicas, justamente porque nós entendemos que o nível de desenvolvimento entre essas regiões ele é diferente, tá? Então não esqueça, são 5 Brasis diferentes, tá? Mesmo assim, nós encontramos espaços, né, no Brasil, né? Dentro do território brasileiro, 70% do solo brasileiro ele é constituído por solos agricultáveis. Veja bem, 70%. Então o Brasil tem uma característica geológica muito interessante dentro dessa questão, tá? O tipo de solo que nós encontramos no Brasil, né? O Brasil tem solos muito férteis. A exemplo, podemos lembrar aqui do solo de terra roxa, né? Essa terra vermelha que a gente tem aqui na nossa região, né? Que é um solo de origem vulcânica, muito fértil. O solo de Massapê, lá na região do Nordeste, na zona da Mata Nordestina, também um outro solo muito fértil, tá? Nós temos vários espaços no Brasil onde se pratica uma monocultura, né? Onde se envolve sistemas modernos de produção, né? Tecnologias agrícolas, alto índice de produtividade, assim como nós vamos encontrar no Brasil também áreas, né, menores de roças, de uma agricultura mais tradicional, né? Onde nós temos aí a prática de uma policultura, né, onde não existe aplicação de técnicas muito modernas. Então nós temos toda essa diversidade em relação ao espaço agrário brasileiro. Mas como eu disse, 70% dos solos brasileiros são solos agricultáveis, porém, apenas 10% dessa área está sendo ocupada tanto pela lavoura como pela pecuária, né? Porque são as atividades relacionadas ao campo, ao meio rural. Então, para entender, de cada 7 hectares bons para o plantio, apenas um está produzindo. Bom, veja só. Então nós podemos aumentar, né, essa área de produção. Não é bem assim. A grande discussão, e na realidade
dentro da evolução da prática da agricultura, o grande desafio não é aumentar a área de cultivo, mas é aumentar a produtividade da área que já existe. Lembra, a agricultura, ela é uma atividade necessária, mas ela é uma atividade que traz consequências graves em relação ao meio natural, porque querendo ou não, para ser praticada a agricultura, nós entendemos que existe necessidade de modificação de biomas. Isso é um problema sério, certo? Mas enfim, aqui você tem na sequência, né, em relação a melhores resultados, né, dentro da nossa produção agrícola, né, algumas medidas que seriam necessárias. São medidas simples, mas que nem sempre elas estão sendo aplicadas. Então veja, uma das medidas, avaliar a terra para uma melhor utilização dela. Aí entra o geoprocessamento, aí entra o trabalho de profissionais experientes na área para fazer esse tipo de levantamento, esse tipo de pesquisa, portanto, para que haja um aproveitamento melhor, buscando-se o quê? A alta produtividade pela área ocupada, certo? Substituir cultivos menos rentáveis pelo de maior valor de mercado, né? Aí entra o conhecimento de comportamento de mercado. Nós vivemos num mundo capitalista, não é? Então é necessário, se o agricultor está produzindo um produto que, em termos de mercado, não é um produto que está lhe rendendo o suficiente ou necessário para o investimento que está sendo feito, com certeza há necessidade da troca, da substituição dele, né, por cultivos que têm dentro do mercado um valor muito mais atrativo, muito mais interessante. Tá? Utilizar a tecnologia correta para cada área. É aquela velha história, nem toda receita ela vai ser a mesma para todas as pessoas. Muitas vezes você tem a receita, mas ela não vai sair igualzinha, certo? Então, a tecnologia correta para cada área. Aquela história, eu aprendi com o meu pai aprendeu com o meu avô aprendeu com o meu bisavô. E aí, para essas gerações todas, sempre vai dar certo, sempre vai dar tudo certinho. Não é bem assim que funciona. Nós entendemos muito bem que nós estamos avançando em termos de conhecimento, de pesquisa científica, e as técnicas estão se modernizando cada vez mais, né? Essa questão dos critérios agrícolas. É engraçado, nós temos o grande, o médio e o pequeno proprietário, são realidades totalmente diferentes, mas os critérios agrícolas são os mesmos, se aplicam da mesma forma para os três níveis. E é claro que nós entendemos, o grande proprietário, ele tem muito mais vantagens sobre os médios e os pequenos. Então os critérios precisam ser diferentes, né? Ampliar o número de cooperativas agrícolas. As cooperativas, elas existem, como o nome sugere, para cooperar, né, em relação principalmente, né, aos pequenos, aos médios, que não têm tanta estrutura, tá, para competir em termos de mercado, para competir em termos de produção. Então, fundamental, claro, que essas cooperativas elas sejam, não é, mais numerosas do que já são, não é? Proporcionando, portanto, essa facilidade e essa possibilidade de competitividade. E, claro, essa última medida nem se discute, né? Promover uma real reforma agrária. Isso é fundamental. Tá? Agora, em relação à produção agrícola brasileira, é interessante, o Brasil tem destaque, né, dentro dessa questão da produção dos diferentes produtos, né, agrícolas. Aqui alguns, claro, em destaque. Né? Nós temos aí, em relação ao Brasil, o maior produtor mundial de café. Por muito tempo o Brasil se coloca nessa posição. Realmente o café no Brasil sempre teve uma importância significativa na questão econômica. Né? Lembra, nós tivemos o ciclo do café. Tá? O café foi introduzido aqui no Brasil em 1827 por Francisco de Melo e Paleta. Foram trazidos para cá as primeiras mudas de café. Cana de açúcar, o Brasil é o maior produtor mundial de cana. Lembre que a cana, além de ser um alimento, é um produto energético. Nós temos aí a tecnologia da extração do álcool de cana. Essa é uma tecnologia brasileira, tá? E também a cana foi trazida aqui ao Brasil, as primeiras mudas chegaram aqui no Brasil no período da colonização, encontraram um clima excelente, um solo de boa qualidade lá no Nordeste, principalmente na zona da mata. Frutas cítricas é onde o Brasil vem se destacando muito no cultivo dessas frutas,
né? Um destaque se faz aí a laranja, principalmente. O Brasil é um grande produtor de suco concentrado de laranjas e tem hoje um mercado consumidor muito amplo, principalmente nos Estados Unidos, tá? Produção de milho, né? O continente americano sempre se destacou como a civilização do milho, tá? E é um produto básico na alimentação, né? Hoje nós temos uma importante, uma interessante produção de milho aqui no Brasil, né? Dando destaque a alguns estados brasileiros. E o nosso grande destaque vem sendo aí o soja, né? O Brasil representa a segunda produção mundial de soja, tá? Produção aqui na nossa região sul, na região centro-oeste, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, né? E a soja é um produto agroindustrial. Então o Brasil é um grande produtor de matéria-prima para o setor industrial. E isso é fundamental, claro. Aqui nós estamos destacando alguns, né, dos produtos agrícolas brasileiros. O Brasil tem um destaque muito grande na produção de produtos tropicais. Essa é a nossa grande vantagem. Mas o Brasil produz tanto produtos tropicais como também produtos temperados, né? Mas o nosso destaque maior são os produtos tropicais, a nível de exportação principalmente. E quando se trata dessa distribuição de produção por região no Brasil, de novo, as 5 macro-regiões. Mas aqui você vai observar, nós não estamos destacando, né, a região norte do Brasil. E o detalhe, você sabe, a região norte do Brasil, nós temos lá, não é, o grande bioma da Amazônia. E quando se trata do bioma da Amazônia, nós precisamos lembrar, né, do padrão de clima que tem lá, a presença da floresta tropical equatorial, né, a presença de solos lixiviados. Então, realmente, a agricultura não evoluiu tanto nessa região. A região centro-oeste do Brasil é o setor da agroindústria. É com certeza é o setor econômico mais importante dessa região. A grande produtora de soja, sorgo, algodão, pluma, girassol, tá? Isso são produtos voltados principalmente ao setor industrial, tá? A produção de arroz, milho, também são produtos de alimentação básica necessários. A região centro-oeste do Brasil, o grande avanço agropecuário já comprometeu bastante o bioma do Cerrado, como nós sabemos, mas é a principal atividade econômica que nós encontramos por aí. A região Sudeste é onde você tem agricultura de padrão elevado, de padrão técnico elevado, excelente produtividade, né, pelos investimentos. Filha da